Esses dias eu estava me lembrando da época da faculdade. Para quem não sabe, eu sou psicóloga e tenho mais de 27 anos de experiência em atendimento clínico. E me lembrei de um professor. Esse professor marcou pelo tipo de prova que ele aplicava. Ele era um professor com muita sabedoria, a gente percebia isso. Mas ele chegava, nos primeiros dias de aula que a gente não conhecia, pedia para a gente abrir o livro e dizia assim, vamos estudar tantos capítulos hoje. E ele explicava os capítulos. Na véspera, uma semana antes das provas, ele fazia uma revisão. E foi muito interessante, da primeira vez, quando a gente teve essa revisão, quando ele chegou e disse assim, olha, abram no primeiro capítulo. Primeiro capítulo, primeiro parágrafo não precisa, segundo parágrafo não precisa, terceiro parágrafo é interessante, quarto parágrafo não precisa, quinto parágrafo não precisa, e assim por diante. Ele marcava os parágrafos que ele ia pedir na prova. A gente achou aquilo estranho, mas vamos embora, vamos estudar. No dia da prova, ele pediu para tirar uma folha do caderno, marcar o número, ele disse, não precisa nem pôr o nome, põe só o seu número da chamada e numera de 1 a 10. De 1 a 10. Aí ele pegava o livro dele, aqueles capítulos que ele tinha marcado como importantes, ele tirava uma frase e lia a frase, faltando uma palavra. E a gente tinha que completar com a palavra que estava faltando. Eram 10 palavras, a prova era essa. Não tinha enunciado de problema, não tinha questão para resolver, não tinha alternativa para escolher. Era uma palavra. Quando a turma foi reclamar, porque nós éramos em 60, nós fomos reclamar para ele o jeito da prova. Onde já se viu uma palavra de uma frase, ele olhou para a turma, deu uma risada e disse a seguinte frase que me marcou muito. Eu sou um professor espírito de porco. Imagine, você era o 2º ano da faculdade e você tem um professor assim que se diz um espírito de porco. Nós acostumamos com o jeito dele, porque depois no 5º ano nós tivemos aula de novo com ele e todos sobrevivemos à maneira dele aplicar provas. E eu pensava muito nisso. E esses dias aconteceu uma situação em que me fez lembrar esses momentos que a gente passava, porque era um verdadeiro terror. Ele marcava os capítulos, os parágrafos que você tinha que estudar nos capítulos, lia uma frase faltando uma palavra e você tinha que completar com a palavra que estava faltando. Só que esse era o papel dele como professor, né? Mas como profissional, como psicólogo, ele era excelente profissional. Hoje em dia ele já é falecido. Mas ele era excelente profissional. Era de tirar o chapéu. Era muito conhecimento, muita experiência. E isso dava um nó na minha cabeça. Como é que uma pessoa com tanta experiência, com tanta sabedoria, com tanta prática, numa sala de aula age completamente fora dos padrões, né? Então, são coisas assim que às vezes marcam a vida da gente. E ali eu aprendi uma lição muito grande. Eu aprendi uma lição que até hoje, depois de mais de 27 anos, eu trago comigo e faço questão de compartilhar com todas as pessoas quando eu tenho oportunidade. E a lição é a seguinte: em todas as profissões da face da terra, existem os bons e os maus. Quem me conhece pessoalmente, quem faz parte do círculo de amizade, já me ouviu falar essa frase, com certeza, muitas vezes. Inclusive, muitos amigos caminhoneiros, quando nós fazemos os nossos vídeos, já me ouviram falar essa frase. Todos os profissionais da face da terra, existem os bons e os maus. Existem por exemplo, bons médicos e os maus médicos. Existem os bons atendentes
em mercado e os maus atendentes em mercado. Existem os bons psicólogos e existem os maus psicólogos, com certeza absoluta. Mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença nisso tudo? A diferença é uma palavrinha só. Uma palavrinha só, foi essa a conclusão a que eu cheguei. É a atitude, a maneira como a pessoa se comporta, a maneira como a pessoa age. Essa é a diferença. Essa é a diferença fundamental, a atitude. Não adianta você ter um título, você ter diplomas, você ter, enfim, N quadros na sua parede falando cursos e títulos que você tem, se você não tem atitude. Por isso eu digo, em todas as profissões da face da terra, existem os bons profissionais e existem os maus profissionais. E é aí que a gente pode fazer a diferença, porque eu faço de tudo para fazer parte do time dos bons profissionais, dos bons psicólogos. Aquele psicólogo que está realmente interessado em fazer a diferença junto com o seu paciente. E aqui eu deixo uma pergunta para você. Na sua profissão, naquilo que você faz, quais são as suas atitudes? Qual é a atitude principal que comanda o teu comportamento naquilo que você faz? Você faz parte do time dos bons profissionais ou você faz parte do outro time? Fica aqui essa questão para você pensar um pouquinho e ver que a sua atitude sim faz a diferença. A sua atitude, os seus comentários, enfim, todo conjunto. A maneira como você encara uma situação. Já tive problemas no consultório? Muitas vezes. Já tive situações difíceis no consultório? Já tive. A diferença é como agir, como pensar e principalmente como falar. É a sua atitude que faz a diferença. Então, vamos na brincadeira, fica a dica. Cuide da sua atitude. Pense, como é que você está agindo com as outras pessoas? Será que você chega e impõe a sua maneira de ser, impõe o seu jeito de pensar? Que parece que hoje em dia o pessoal às vezes me critica porque eu digo assim, as pessoas não estão perdendo a noção, as pessoas já perderam a noção. Tem pessoas que já perderam a noção. E você? Você é do tipo que se impõe e acha que a sua verdade é a única verdade universal? Ou você é do tipo que para e escuta as outras pessoas? Observa o comportamento das outras pessoas? Para depois colocar a sua opinião. Porque, como eu falei, pode ter títulos e títulos, mas se não tiver atitude, que diferença faz o título? Eu conheço muitas pessoas simples, de trabalhos simples, que dão de milhões a zero em pessoas que têm títulos e títulos. Pare e pense um pouquinho. Qual é a sua atitude com relação às outras pessoas? Como que você está encarando e como que você está tratando? Qual é a diferença? Você quer ser lembrado por aquela pessoa que só critica, só diz que está errado, só diz que não pode ser assim porque eu sou mais eu? Ou você é do tipo que para, observa, escuta e depois você dá a sua opinião? Fica a dica. Que tal pensar a respeito? Qual é o time que você faz parte? Eu procuro fazer parte do time dos bons profissionais. E você? Eu não sei qual é a sua profissão, vocês que estão aqui ouvindo, eu não sei qual é a sua profissão, não sei qual é a sua ocupação, porque tem muitas vezes que a pessoa tem uma ocupação e não é uma profissão.
Eu não sei qual é, mas qual que é a sua atitude? Qual é? Em alguns momentos a gente precisa ser um pouco mais incisivo, mas primeiro escutar e observar e depois agir. Qual é a sua atitude? Que tal fazer de hoje o melhor dia da sua vida?